Olá a todas e todos, sou Suelen Paola Martins Pedrosa, mestranda do Programa de Políticas Públicas e Desenvolvimento da UNILA e venho apresentar o artigo A Implementação do Programa de Gestão e Desempenho na Administração Pública Federal, uma breve análise de ciclo estratégico de política, apresentado no terceiro Seminário de Políticas Públicas na América Latina do PPG-PPD da UNILA. Então, o estudo aborda o Programa de Gestão e Desempenho, PGD, implementado na Administração Pública Federal Brasileira, analisando sua evolução e impacto com base no ciclo estratégico de políticas públicas de Mauro Prokopiuk. O PGD visa modernizar a gestão pública, possui foco na entrega por resultados e flexibilidade de horário e de local de trabalho, possibilitando com isso o teletrabalho. A pesquisa busca compreender a implementação do programa e avaliar sua eficácia na promoção de uma administração pública mais eficiente e transparente. Dentre outros autores abordados no artigo, trouxe dois para conceituar a política pública. Então, para Henrique Saraiva, política pública é um sistema de decisões públicas através de ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar uma realidade social. O avanço tecnológico possibilita um controle social das ações do Estado, uma maior transparência, uma compreensão das características dos sistemas políticos e uma melhoria nas relações entre políticas públicas, governo e sociedade. Para Luiz Aguilar Villanueva, políticas públicas são ações governamentais baseadas em princípios democráticos, que trazem benefícios para a sociedade e resolução de problemas de interesse público. E para ele, as diversas ações estatais devem estar interligadas de forma transversal para a resolução de problemas públicos multidimensionais, como políticas de educação, saúde, segurança alimentar, dentre outras. Uma política pública possui um formato de fases, um formato cíclico, porém flexível, mas normalmente possui uma estrutura analítica que segue uma sequência simplificada de identificação do problema, definição de agenda, formulação, implementação da política e avaliação, auxiliando a governança através da visualização da possibilidade de análise da política como um todo. O ciclo estratégico de política, apresentado por Prokopiuk, possui uma metodologia mais complexa das fases da política e é alinhado ao conceito de planejamento estratégico. Então, esse é o formato do ciclo estratégico de políticas públicas de Prokopiuk. Possui 8 fases esse modelo e nos próximos slides irei relacionar cada fase com as fases de implementação do PGD. Fazendo uma contextualização histórica sobre o PGD, iniciando lá na crise dos anos 80, que também foi uma crise identificada como crise de governança do Estado, resultou em discussões sobre a necessidade de transformações nas políticas e na gestão pública, marcada pelo Estado inoperante, pela dificuldade em se implementar políticas eficazes e pela ascensão do neoliberalismo, de quem defendia reformas orientadas para o mercado e o Estado mínimo. No decorrer dos anos, a ideia do Estado mínimo foi inviabilizada, porém havia ainda a necessidade de uma transformação do Estado que priorizasse a eficiência, a transparência, o controle por resultados. Também impulsionado pelo avanço tecnológico e as transformações sociais da época, houve a reforma do Estado nos anos 90. Dentre elas, a publicação do Decreto número 1590, de 1995, autorizava a realização do programa de gestão, um novo formato de trabalho aí focado em resultados. Porém, não houve muita adesão até a instauração da pandemia do Covid-19. Então, o isolamento social durante a pandemia impulsionou a adoção do teletrabalho, forçando as organizações a se adaptarem, evidenciando a importância das tecnologias da informação e comunicação na gestão pública. O portal do servidor traz como vantagens aí do programa de gestão e desempenho a gestão orientada a resultados, a cultura de planejamento, retenção de talentos, a melhora do desempenho individual e institucional, a otimização de recursos, uma economia de tempo e gastos com deslocamento, de gastos com estrutura física e equipamentos, uma melhoria na qualidade de vida dos servidores através da flexibilidade de horários e otimização do trabalho, possibilidade de conciliar a vida pessoal e profissional, e incentiva a cultura da inovação e fomenta a transformação digital na administração pública. Essa imagem é um gráfico da evolução, que demonstra a evolução da autorização do PGD na administração pública federal, então houve uma grande adesão desde o início da pandemia até os dias atuais. Voltando ao ciclo estratégico de política pública, então a instauração da pandemia do Covid-19, ela é identificada ali nas fases 1, 2 e 3. Então, o programa de gestão, antes chamado programa de gestão, mas que era a mesma ideia de formato de trabalho,
foi autorizado no ano de 1995 através do decreto número 1590, porém houve muita pouca adesão, então a pandemia ressurge essas discussões, então traz aí a redefinição do problema, da necessidade de se modernizar e de trazer novas abordagens de trabalho. Percepção dos atores, aí a fase 2, né, são os atores envolvidos, ali, os servidores públicos, gestores públicos e a própria população também, que é quem recebe, né, os serviços públicos. E a fase 3, que é a definição da agenda. A fase 4, formulação de alternativas, ali, então ampliação do uso das TICs, modernização dos sistemas do serviço público. A fase 5, elaboração do plano estratégico. Essa fase foi caracterizada pela busca e identificação de critérios técnicos e procedimentos gerais, né, definição de metas e objetivos para a implementação do programa na gestão através de estudos da equipe técnica do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e representantes de cada órgão e entidade. A fase 6, a adoção do programa legislativo, ainda durante a pandemia, houve publicação da Instrução Normativa número 65/2020, que trouxe aí as regulamentações iniciais para o programa de gestão e desempenho. E o decreto número 11.072, no ano de 2022, é quem efetivamente instaura o programa de gestão e desempenho na administração pública federal. E na sequência, para trazer regulamentações, maiores detalhamentos dos regramentos, né, para a execução do PGD, tem a publicação da Instrução Normativa número 24/2023 e da número 21/2024, que altera a anterior, além de normativas e sistemas internos dos órgãos da administração pública federal, que possibilita ali o plano tático operacional, que é a fase 7. Na fase 8, temos a avaliação dos efeitos da política. Então, a própria Instrução Normativa, número 24, de 28 de julho de 2023, traz exigências de avaliação das entregas pelos participantes, chefias e gestores máximos dos órgãos, dentro do prazo de 1 ano. Envio periódico de dados sobre a execução do PGD ao órgão central através do Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal. A IN número 21 e 2024 altera a número 24 de 2023 e, dentre uma das alterações, é a prorrogação, né, devido à ausência de dados de avaliação dos órgãos, ela é publicada para prorrogar aí até novembro de 2024 esse atendimento, a essa exigência. Então, o portal do servidor, na página do Programa de Gestão e Desempenho, em 8/10/2024, traz esses dados aqui. Após mais de 2 anos de implementação, o painel de transparência do PGD ainda está em construção. Então, até hoje, não há qualquer dado publicado nessa parte do site ali do PGD. Então, no portal da transparência não há qualquer dado publicizado para quem acessa. E após 1 ano da IN número 24 de 2023, vários órgãos não atendem ao Índice Global de Implementação, que é composto pelos indicadores abaixo, né? Esses dados, né, só retomando, é de 8 de outubro, eles mudam continuamente, né, conforme os órgãos vão informando o órgão central sobre autorização, atos da instituição comunicados, autorização de adesão ao programa publicados. Então, esses dados são alterados. Mas os dados sobre execução enviados, que é o dado que mais chama atenção, que é de 0%, né? Não é qualquer dado publicado sobre execução, ainda que a IN, número 21 de 2024, prorrogue o prazo para novembro de 2024, ainda assim não há qualquer dado. Então, não há possibilidade de visualização de nenhum dado de execução, de avaliação dos órgãos, através do site do Programa de Gestão e Desempenho. Então, essa fase da avaliação de política pública, segundo para Gabriela Lota, a avaliação é a fase para se compreender a política pública e mensurar os seus resultados em suas várias dimensões, eficiência, eficácia e efetividade. Para Chun-Wu e outros, a avaliação de políticas públicas envolve atividades de atores estatais e sociais para determinar o desempenho e estimar o futuro de uma política. Os seus resultados e recomendações são utilizados para aprimorar, reformar ou revogar a política.
e possibilita aprendizado, qualidade técnica administrativa, racionalidade, monitoramento e melhoria das políticas a longo prazo. Então, a ausência de dados que possibilitem a avaliação da política traz aí problemas sérios de se realmente avaliar as dimensões dos impactos da política pública e se realmente ela está atendendo ao que se propõe. Então, como considerações finais, o PGD representa uma mudança significativa na administração pública brasileira, buscando modernizar a gestão pública e atender às demandas por eficiência e flexibilidade. No entanto, a implementação do programa exige um acompanhamento rigoroso e transparente com a intensificação dos esforços na fase de avaliação e garantia da conformidade com as exigências legais. Então, já foi instaurado, né, há mais de 2 anos aí o PGD, e a ausência de dados de avaliação prejudicam assim, essa transparência, né, essa identificação de atendimento às normativas e ao que o programa se propõe. A avaliação do PGD é crucial para garantir que o programa cumpra seu papel de modernizar a administração pública e melhorar a qualidade de vida no trabalho, principalmente dos serviços oferecidos aos cidadãos. Aí eu trago aqui as referências bibliográficas. Agradeço pela atenção e registro o meu e-mail aqui, caso alguém queira entrar em contato para questionamentos, dúvidas, enfim. Agradeço. Obrigada.